Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de NR23. Nessa nós vamos falar sobre o plano de abandono e o abandono de área, importantíssimos para que você consiga retirar todo mundo com segurança da sua edificação. Basicamente, pessoal, quando acontece uma situação que eu preciso evacuar o prédio inteiro, que eu preciso retirar as pessoas, que eu preciso colocar o meu plano de abandono, o meu abandono de área em funcionamento, pode gerar pânico. Normalmente gera um pânico das pessoas que não conhecem edificação e das pessoas que não receberam o treinamento para poder agir numa situação dessa. E aí, pessoal, que entra a minha brigada de incêndio. Ela vai fazer todo esse procedimento, vai conseguir gerenciar esse abandono de área, vai conseguir fazer com que as pessoas abandonem corretamente o local para que não exista tumulto, para que não exista problemas no caminho e para que todas possam sair com segurança até o nosso ponto de encontro. Outro ponto importante que nós vamos conversar nessa aula. Então, pessoal, como no combate a incêndio, onde nós temos equipamentos para poder nos auxiliar a extinguir o incêndio, a extinguir a chama, o fogo, nós temos também no plano de emergência ou no abandono de área os equipamentos que vão auxiliar aos brigadistas e tanto as pessoas que não conhecem as saídas de emergência, as escadas de emergência, as luzes de emergência. Elas vão auxiliar para que as pessoas possam sair em segurança. Por exemplo, imagine você em uma situação de emergência. Nisso, as luzes elas vão entrar em funcionamento e essas são as luzes de emergência. Ou seja, elas estão prontas em locais específicos, de acordo com o projeto do bombeiro, para que ela possa balizar as pessoas, servir como um ponto de referência para que elas consigam enxergar o local, o perímetro e o caminho que elas vão utilizar para poder sair do edifício com segurança, para poder chegar nas escadas de emergência, para poder chegar no ponto de encontro. Lembrando também que os brigadistas ficam em pontos específicos caso esse sistema venha a falhar. Basicamente, eles são divididos em 3 pontos. Os blocos autônomos, se você olhar aí na sua empresa, no seu prédio, numa escada de emergência ou num corredor, existe aquela lâmpada, né, aquela luminária com o plug na tomada, onde acabou a energia daquela tomada, ela entra em funcionamento automaticamente, carregada com uma bateriazinha, ok, que dura aproximadamente aí o tempo necessário para poder retirar as pessoas, para poder servir de auxílio de um ponto de referência. Quando eu tenho uma edificação muito grande, quando eu tenho sistemas que envolvem uma série de fatores, eu preciso de uma iluminação mais aprimorada. E aí que entra o sistema centralizado com baterias, onde ela consegue alimentar por mais horas um certo pavimento, uma certa edificação, um certo setor de uma empresa, de uma indústria que seja. Isso é muito utilizado principalmente em locais muito perigosos, onde tem muito líquido inflamável, onde tem muito material combustível, onde ela pode auxiliar tanto as pessoas que vão evacuar, que vão abandonar o edifício, quanto os bombeiros ou a brigada de incêndio que vai atuar para poder conter essa chama, para poder conter esse material em combustão. Perfeito? E o nosso sistema centralizado com o grupo motogerador, onde ele mantém, por meio de alimentação tanto GNV, gás natural, quanto óleo diesel, é um sistema motor em combustão, ele mantém uma série de equipamentos, de instalações funcionando mesmo sem alimentação elétrica da concessionária. Ou seja, acabou a luz, acabou a demanda elétrica de um edifício. Ele mantém a bomba de incêndio funcionando, ele mantém o sistema de pressurização funcionando, ele mantém tudo o que for necessário para o combate a incêndio e para a prevenção do combate a incêndio, ele estará ligado nesse gerador e esse gerador irá manter todo o sistema funcionando mesmo sem alimentação elétrica. Importante, pessoal, ele mantém partes aí funcionando, porém conforme o projeto do bombeiro, perfeito? Importante lembrar isso. A iluminação não está sozinha nesse ponto. Também temos a sinalização de segurança, onde, junto com a iluminação, elas formam um aliado importante para que as pessoas entendam para onde elas estão indo.
Ou seja, sinais, né? Sinalizações descendo escada, subindo escada, de ponto de encontro, de saída de emergência, sinalizações de segurança para que eu consiga entender o que eu irei fazer. Perfeito? Se você for na sua escada de emergência do seu edifício ou da sua empresa, você irá ver que cada patamar existe uma sinalização balizando as pessoas para que elas consigam segui-las e chegar com segurança no ponto de encontro. Perfeito? Importante, essas sinalizações devem estar dimensionadas e aplicadas conforme o projeto do edifício, o projeto de incêndio, o projeto do prédio, enfim, ela deve estar conforme este projeto para que seja eficaz. Muitas vezes, muitos prédios, edifícios, shoppings, eles retiram, né? Pois não fica bonito aos olhos de algumas pessoas, mas isso numa situação de emergência é importantíssimo que exista. Sem essa sinalização, eu tenho apenas uma iluminação de emergência que pode não ser eficaz sozinha. Perfeito? Para que as pessoas abandonem corretamente, elas precisam de uma rota de fuga. Eu tenho uma iluminação que serve como um ponto de referência, minha sinalização que irá me dizer o que eu irei fazer, para onde eu estou indo, e juntamente tudo isso é uma rota de fuga. A rota de fuga ela vai ser dimensionada, vai ser escolhida, construída conforme essas necessidades e aprovadas, lógico, pelo projeto do edifício. O que eu quero dizer, pessoal, a largura dos corredores, das escadas e das portas, elas precisam estar conforme normas e legislações, porque além de atender a essa demanda, ela precisa ter no mínimo o comprimento necessário para que exista o abandono correto. Imaginem você num corredor de 50 centímetros com mais 5, 10, 20 pessoas. Não tem espaço para todas passarem. Justamente porque isso, o cumprimento dessas rotas de fuga tem que ser algo importante de ser observado, importante justamente para que seja atendido, para que as pessoas consigam sair com segurança, sem tumulto, com eficiência. A presença de obstruções, pessoal, como portões, colunas e decorações. Pode parecer um absurdo, mas acontece. Muitas rotas de fuga são locais mais reservados, onde às vezes shoppings, né, indústrias, elas não têm onde guardar certos materiais, eles têm a ideia de guardar nessas regiões, ou seja, obstruindo a passagem e assim se tornando um obstáculo muito difícil para você poder combater numa hora de um abandono diário. Porque quando eu tenho uma obstrução no local, causa pânico, causa queda, enfim, as possibilidades são enormes e nós não temos que passar por isso que a prevenção e esses locais têm que estar desobstruídos, perfeito? A presença de corrimão e guarda-corpo, onde é necessário, né, se torna principal, porque o apoio desses equipamentos vai garantir com que as pessoas, né, consigam, sem quedas, deixar o edifício. Você pode ser jovem ou um pouco mais velho, ou ter alguma dificuldade, que seja o corrimão e os guardas-corpos vão garantir com que você saia do ambiente sem sofrer uma queda, sem atrapalhar o plano de abandono e aí você poder chegar no seu resultado, ou seja, no nosso ponto de encontro. Lembre-se, pessoal, o abandono de área, o nosso resultado são todas as pessoas do edifício no ponto de encontro. Perfeito? Sem nenhuma exceção. As escadas de incêndio, elas garantem a saída dessas pessoas por 2 horas. Guardem bem esse tempo. 2 horas. O que eu quero dizer com isso? As paredes têm que ser construídas para aguentar 2 horas de incêndio. A porta corta-fogo tem que ser construída para aguentar 2 horas de incêndio. Numa situação real, eu tenho um andar pegando fogo. E esse andar, as chamas caminharam e elas estão pegando ali, elas estão em divisa com a parede e a porta corta-fogo da escada de emergência. Ele vai aguentar 2 horas essas instalações até que o incêndio, o calor e a fumaça penetrem na nossa escada de emergência. Basicamente, eu tenho 2 horas para poder retirar as pessoas com segurança da edificação. Por isso que a escada de emergência é importantíssima para ser a minha rota de fuga, pois ela garante aí tempo mais do que suficiente, tá, pessoal?
para poder tirar todas as pessoas com segurança. E justamente, além de permitir a minha, a saída de todos com segurança, ela permite também com que os bombeiros, com que o serviço aí de combate a incêndio e atendimento à emergência possa atuar com segurança, se deslocando pelos andares do edifício, conseguindo atingir a todos os patamares, conseguindo aí chegar em todos os locais, conseguindo fazer uma investigação correta, conseguindo fazer um atendimento correto, para que eles possam combater da melhor forma possível. Ou seja, garante a minha segurança e a segurança dos combatentes também. Pois um local que ele tem até 2 horas de resistência a chamas e a calor e a fumaça, eu tenho uma equipe aí de bombeiros podendo transitar com segurança nas escadas de emergência. Perfeito? Então, a importância dessa escada é muito grande. Um exemplo que trago aqui foi do Joelma. Não possuía escada de emergência. Caso possuísse, todos os ocupantes poderiam deixar o local com segurança e os bombeiros poderiam subir também com segurança. Por isso, mais uma vez, é importantíssimo essa instalação estar de acordo com as normas e legislações. E o nosso ponto de encontro, ele vai ser um local onde eu vou reunir todas essas pessoas, fazer a contagem delas, passar as situações que aconteceram durante o plano de emergência, passar informações para os bombeiros e aguardar para que sejam tomadas as melhores decisões. Ou seja, se existiu uma pessoa que eu não consegui tirar, se está faltando pessoas no meu ponto de encontro, quantas pessoas estão faltando? Quais setores elas estavam? Quais equipamentos possuíam? Quais instalações existem no local? São diversas perguntas que as pessoas que estarão no ponto de encontro poderão responder tanto para o coordenador quanto para o chefe do Corpo de Bombeiros, que ele irá fazer uma série de perguntas para essas pessoas para poder fazer com que o seu atendimento, o seu combate a incêndio seja da melhor forma possível. Pois o serviço de emergência que vai atender vocês não conhece o edifício. Ele não sabe dos perigos específicos, ele não sabe como estão as instalações. Mas você, seus colegas, pessoal de manutenção, gerente de manutenção, pessoas que trabalham nesse edifício ou que moram nesse edifício, se for habitacional, eles conhecem os perigos específicos. E o ponto de encontro vai ser um local também que isso vai ser discutido. Perfeito? Importante ressalvar. Importante também, pessoal, nós vemos que o ponto de encontro não pode ser qualquer lugar. Tem que ser um local específico, que não ofereça riscos além dos que já estão acontecendo. Ou seja, quando eu tenho uma emergência, eu não posso pegar um ponto de encontro que ofereça risco para as pessoas que estarão lá reunidas. Podem ser 20 pessoas, podem ser 100, podem ser 1000 pessoas. Ou seja, tudo isso é levado em conta para escolher um ponto de encontro. E quais são esses critérios? Primeiro, é necessário que este ponto de encontro seja fora da edificação. Perfeito? Porque eu tenho uma situação de emergência, uma edificação, eu não posso ter pessoas dentro dela. Não importa que a situação seja no 11º andar e o meu ponto de encontro seja no térreo. Eu não posso. Eu preciso fazer com que este ponto de encontro seja fora da edificação. O local tem que ser suficientemente amplo para poder caber todas as pessoas, certo? Não adianta eu querer colocar um ponto de encontro em um pequeno estacionamento para 1000 pessoas. Eu vou ter muitos problemas, eu vou começar a gerar mais perigos ainda, vou aumentar os meus riscos. Eu retirei as pessoas de um local, mas eu aumentei o risco de acontecer algo com elas em outro local. Por exemplo, pontos de encontro próximos a estradas, rodovias, avenidas movimentadas, ruas. Isso é algo que tem que ser levado a sério. Ou seja, tem que ter espaço suficiente para que acomode as pessoas e não as coloquem em perigo. É necessário que tenha acesso à rua, ou seja, as saídas, a avenidas. Acesso, não proximidade, pessoal. É necessário que tenha acesso, para que caso seja tomada alguma decisão, as pessoas conseguem ir para o local correto sem
passar por outras dificuldades, passar de novo pela rota do edifício, ter que às vezes passar pelo meio do edifício, dependendo da planta da construção. Ou seja, o acesso tem que ser garantido para a saída dos ocupantes também nesse ponto de encontro. Agora, para que o meu plano de abandono aconteça de uma maneira eficiente e correta, existem várias diretrizes e a gente pode ver as principais delas para que seja obedecida ou seguida nessa ordem de preferência, perfeito? Durante uma emergência e o plano de abandono acontecendo. Tem que ser acionado o alarme de incêndio caso o mesmo não tenha sido acionado ou foi acionado em uma parte, enfim, ele tem que ser garantido com que todos os andares, todos os setores tenham conhecimento e esse alarme de incêndio consiga pegar aí todo o território para que todos os ocupantes consigam entender, escutar e os brigadistas agirem de uma forma aí para poder iniciar o meu plano de abandono. Os ocupantes do andar afetado, pessoal, eles já devem ser informados sobre a emergência. Importante. Por quê? Eu tenho uma emergência no 7º andar e eu tenho ocupantes nesse 7º andar. É necessário que esse andar, todas as pessoas, logo de início, sejam comunicadas sobre o acontecimento. E eles devem ser os primeiros a descer em fila pelas rotas de fuga e as escadas de emergência. Porque o problema deles é muito maior do que o problema dos maiores ocupantes. Pois, assim que eles entrarem na escada de emergência, eu garanto 2 horas de resistência para essa chama calor. Perfeito? Agora, se eu começar a evacuar, por exemplo, os 8º, o 9º, o 10º andar, eu vou criar uma fila muito grande para esse 7º andar onde é a emergência. Ou seja, o andar onde aconteceu a emergência deve ser abandonado primeiro. Agora, pessoal, antes dos brigadistas iniciarem o abandono definitivo das demais pessoas do edifício, eles precisam certificar que neste andar da ocorrência realmente não restou nenhuma pessoa para trás, nenhum colaborador, nenhum visitante, nenhum terceiro. É necessário que esse andar esteja totalmente abandonado para que você inicie e não se preocupe mais com aquela parte, pois o incêndio já iniciou e você tem um tempo importante para poder retirar quanto antes, melhor, com segurança, os ocupantes. Perfeito? Agora, pessoal, as pessoas com deficiência física, os PCDs, eles devem ter um cuidado especial. Ou seja, numa situação de emergência, é um pouco complicado você lidar com escada de emergência, patamares, né? Ainda mais pela situação, pessoas passando, pessoas subindo para poder combater, pessoas descendo para poder abandonar o edifício. E aí você tem uma necessidade de atender essa pessoa com deficiência física com a maior humanidade possível e técnicas para que isso aconteça com segurança. Ou seja, o que eu quero dizer? No mínimo 2 brigadistas previamente posicionados conforme o chefe ou coordenador da brigada. Eles vão saber quem são as melhores pessoas para poder atender uma pessoa com deficiência física, para que os 2 consigam dar o suporte correto para que essa pessoa abandone o edifício com segurança e principalmente, pessoal, com humanidade, perfeito? Para que isso seja feito de uma forma onde não coloque ela em risco, não coloque outras pessoas em risco e não coloque o plano de abandono em risco, perfeito? Então, no mínimo, 2 pessoas para poder acompanhar pessoas com deficiência física, seja ela qual for, perfeito? Caso uma pessoa tenha um problema, ela ainda tem o auxílio da outra e as 2 conseguem resolver melhor a situação do que uma pessoa sozinha, perfeito? Importante, não permitam com que os ocupantes voltem para buscar alguma coisa. Esqueci meu computador, meu celular, minha aliança, minha chave. Infelizmente, isso ficou no andar. Uma vez que o plano de abandono aconteceu e o edifício foi abandonado, não podem retornar pessoas até que o Corpo de Bombeiros permita o retorno das pessoas. Ou seja, vai ser feito um estudo. É uma série de fatores que vai poder ser tomados para que os ocupantes voltem ao edifício. No momento da situação, não é permitido, uma vez que uma pessoa saiu, para que ela entre de novo. A não ser que ela seja designada pelo Corpo de Bombeiros
para prestar algumas informações e nisso ela vai ter todo o suporte, todos os EPIs, né? Vai ser uma situação totalmente diferente. Ela está com profissionais que combatem incêndio todos os dias, ou seja, essa é uma situação. A minha é não deixar nenhum outro ocupante retornar a partir do momento que ele saiu, perfeito? Não importa o que ele deixou para trás. Infelizmente, vai ficar no andar e ele não vai retornar. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula da NR23, do nosso abandono de área, e eu vejo vocês na próxima.